Cucu, seja bem-vindo ao livro comentado. Leitura do livro Os Miseráveis, de Victor Hugo. Para você que chegou agora, temos uma playlist disponível. Eu sou Nilma Oliveira, sextou, e eu venho com 2 novos capítulos. Começamos pelo capítulo 6. Quem talvez prova a inteligência de Boulatruelle. Na tarde desse mesmo dia de Natal, 1823, um homem passeia por muito tempo na parte mais deserta do Boulevard do Hospital a Paris. Este homem tinha o ar de quem procura para alugar um alojamento. Ele parava diante das casas mais modestas, nessa borda dilapidada do subúrbio Saint-Marceau. Nós veremos mais adiante que esse homem alugou, de fato, um quarto nesse bairro isolado. Este homem, em suas vestes como em toda a sua pessoa, era o tipo que podemos chamar o mendigo de boa companhia. A extrema miséria combinada com a extrema limpeza. Está aí uma mistura muito rara que inspira os corações inteligentes ao duplo respeito que sentimos por esse que é muito pobre e por aquele que é muito digno. Ele tinha um chapéu redondo, velho e muito escovado, um sobretudo usado até a corda, em cor amarelo ocre, cor que não tinha nada estranha naquela época. Um grande colete com bolsos de forma secular, com calças pretas cinzas nos joelhos, meias de lã preta e espessos calçados com círculos de cobre. Diríamos um bom tutor de casas voltando da imigração. Em seus cabelos brancos, em seu fronte enrugado, em seus lábios lívidos, em seu rosto, tudo respirava o peso e o cansaço da vida. Poderíamos até supor que ele tinha mais de 60 anos. Mas, ao seu caminhar firme, mesmo que lento, ao vigor singular visto em todos os seus movimentos, nós o daríamos apenas 50 anos. As rugas em seu fronte estavam bem colocadas e teriam prevenido a seu favor alguém que o observasse com atenção. Seu lábio se contractava com uma dobra estranha, que parecia severa e que era humilde. Havia no fundo de seus olhos, não sei que, uma serenidade lúgubre. Ele tinha na mão esquerda um pequeno embrulho amarrado com um lenço. Com a mão direita, ele apoiava-se em um tipo de bastão cortado de um arbusto. Esse bastão foi trabalhado com cuidado e não parecia mau. Ele aproveitou os nós e colocou um pomo de coral com cera vermelha. Parecia uma cana. Haviam poucos passantes nesse bulevar, sobretudo no inverno. Este homem
Sem atribuição, portanto, parecia os evitar, ao invés de os procurar. Nesta época, o rei Luís XVIII ia quase todos os dias a Choisy-le-Roi. Era um de seus passeios favoritos. Por volta das 2 horas, quase sempre, víamos o carro e a cavalgada real passarem ventre no chão sobre o boulevard do hospital. Isso era como o relógio da pobreza do bairro, que diziam: são 2 horas e voilà, quem regressa às Tuileries. E alguns corriam e outros se arrumavam, porque um rei que passa é sempre um tumulto. Do resto, a aparição e desaparição de Luís XVIII tinha seu efeito a Paris. Isto era rápido, mas majestuoso. Esse rei impotente gostava do grande galope. Não podendo andar, ele queria correr. Esse coup de jato teria sido voluntário para ser arrastado por um trovão. Ele passava, pacífico e severo, entre as sabres nuas. Sua berlina, massiva, toda dourada, com grandes galhos de lírios pintados no painel, rodava ruidosamente. Apenas tínhamos o tempo de um olhar. Víamos no ângulo do fundo à direita, sobre travesseiros de cetim branco, uma face larga, firme e vermelha, um fronte fresco empoado ao pássaro real, um olho orgulhoso, duro e fino, um sorriso de letrado, 2 grandes epoletas com torçados flutuantes sobre as roupas burguesas. A toison de ouro, a cruz de Saint-Louis, a cruz da Legião de Honra, a placa de prata do Santo Espírito, uma grande barriga e um largo cordão azul. Esse era o rei. Fora de Paris, ele tinha seu chapéu de plumas brancas sempre posado nos joelhos. Quando entrava na vila, ele o colocava na cabeça e saudava pouco. Ele olhava friamente o povo, que o devolvia. Quando ele apareceu na primeira vez no bairro Saint-Marceau, todo o seu sucesso resumiu-se às palavras de um suburbano ao seu camarada: é esse gordo lá que é o governo. Essa infalível passagem do rei à mesma hora era então um evento cotidiano no boulevard do hospital. O passeador, com sobretudo amarelo, não era evidentemente do bairro e provavelmente não era de Paris, porque ele ignorava esse detalhe. Quando às 2 horas o carro real, cercado de um esquadrão de guardas do corpo, desembocou no boulevard depois de virar da Salpêtrière, ele pareceu surpreso e quase aterrorizado. Só havia ele na contracalçada e, de repente,
Ele se esconde vivamente atrás de um ângulo do muro de um conjunto, o que não impediu Monsieur o Duque d'Havre de o ver. Monsieur o Duque d'Havre, como o capitão das guardas de serviço naquele dia, estavam sentados no carro em face do rei. Então, ele disse à sua majestade: "Vá lá, um homem mal encarado." Os agentes de polícia que clareavam a passagem do rei o remarcaram igualmente, e um deles recebeu a ordem de o seguir. Mas o homem se enfia nas pequenas ruas solitárias do subúrbio, e como o dia começava a baixar, o agente perdeu seu traço. Isso foi constatado por um relatório enviado naquela noite ao Conde de Anglés, ministro do Estado, prefeito de polícia. Quando o homem do sobretudo amarelo despistou o agente, ele dobra o passo, não sem se virar várias vezes para trás, para ter certeza que não era seguido. Às 4h15, quer dizer, à noite caída, ele passava diante do teatro de Porte Saint-Martin, onde esse dia apresentavam os 2 prisioneiros. Este cartaz, iluminado pelas reverberações do teatro, o toca, porque mesmo andando rápido, ele parou para ler. Um instante depois, ele estava no cul-de-sac da planchette, expressão usada no urbanismo que significa rua sem saída. Ele entrou no Plat-de-Temps, onde ficava então o escritório do carro de Lagny. Esse carro partia às 4h30. Os cavalos estavam atrelados, os passageiros, chamados pelo cocheiro, escalavam apressados a grande escada de ferro do cucu. O homem pergunta: "Ainda tem lugar livre?" "Sim, um só, ao meu lado", responde o cocheiro. "Eu quero", disse o homem. "Suba." Enquanto isso, antes de partir, o cocheiro olha de esguela a roupa medíocre do viajante, seu pacote riquiqui, e se fez pagar antes. "Você vai até Lagny?" pergunta o cocheiro. "Sim", responde o homem, e paga até Lagny. Eles partem. Quando eles passam a barreira, o cocheiro tenta estabelecer uma conversa, mas o viajante só respondia por monossílabos. O cocheiro, então, aproveita para assobiar e brigar com seus cavalos. O cocheiro se enrola em seu sobretudo. Fazia frio. O homem parecia não notar. Eles atravessaram assim Gournay e Neuilly-sur-Marne. Por volta das 18h, eles estavam em Chelles. O cocheiro, então, para
para deixar respirar os cavalos. Ele parou diante de um albergue para mascates instalado nos velhos prédios da Abadia Real. Eu desço aqui, disse o homem. Ele pega seu pacote e o seu bastão, salta do carro para o chão e, em um instante, havia desaparecido. Ele não entrou no albergue. Quando, ao cabo de alguns minutos, o carro repartiu, indo em direção a Lagny, eles não encontram esse homem na grande rua de Chelles. O cocheiro vira para os viajantes e diz: voa lá um homem que não é daqui, porque eu não o conheço, que tem um ar de não ter um sou e, no entanto, ele não é cuidadoso com o dinheiro. Ele pagou para ir até Lagny e desceu em Chelles. É noite, todas as casas estão fechadas, ele não entrou no albergue e nós não o encontramos na rua. Ele entrou dentro da terra. O homem não entrou na terra. Ele caminhou rápido na obscuridade da grande rua de Chelles, depois entrou à esquerda, antes de chegar à igreja, o caminho vizinho que levava a Montfermeil, como alguém que conheceu o lugar ou já esteve ali. Ele segue pelo caminho rapidamente, no lugar onde ele cruza com a antiga rua, cercada de árvores, que vai de Gagny a Lagny. Ele ouve passantes que aproximavam-se e esconde-se precipitadamente em uma fossa. Ele esperou que eles passassem e que estivessem longe para sair. A precaução era de longe quase supérflua. Como nós já dissemos, era noite de dezembro, muito escura. Via-se apenas 2 ou 3 estrelas no céu. É nesse ponto que começa a subida da colina. O homem não entra no caminho de Montfermeil. Ele pega à direita, entre os campos, e entra a grandes passos no bosque. Quando ele chegou dentro do bosque, ele desacelerou os passos e começou a olhar com atenção todas as árvores, avançando passo a passo, como se ele procurasse ou seguisse uma rota misteriosa, conhecida por ele somente. Houve um momento onde pareceu que ele se perdeu. Ele parou indeciso. Enfim, ele chega tateando a uma clareira, onde havia um monte de pedras esbranquiçadas. Ele vai diretamente nessas pedras e as examina com atenção através da neblina da noite, como se ele fizesse uma revista em cada uma delas. Havia uma grande árvore coberta de sequelas, que são as verrugas da vegetação. Estava a alguns
passos do monte de pedras. Ele vai até essa árvore, que era um freixo, e tinha uma castanheira doente, com uma decorticação, ao qual colocaram como bandagem uma banda de zinco pregada. Ele passeia sua mão pela sua casca, por todo o tronco, como se ele tentasse reconhecer e contar as verrugas. Ele coloca-se na ponta dos pés e toca a banda de zinco. Depois, ele pisa durante algum tempo no espaço entre a árvore e as pedras, como alguém que assegura-se que a terra não foi removida recentemente. Isto feito, ele se orienta e recomeça a sua caminhada dentro do bosque. Foi esse homem que acaba de encontrar Cosette, caminhando em direção a Montfermeil. Ele viu essa pequena sombra que movia-se com gemidos, que colocava o fardo no chão e depois o pegava de novo e recomeçava a andar. Ele se aproximou e reconheceu uma pequena criança muito carregada com um enorme balde de água. Então, ele foi até a criança e pegou silenciosamente a alça do balde. E esse é o final do nosso capítulo 6. Capítulo 7. Cosette, lado a lado, na sombra, com um desconhecido. Cosette, como já dissemos, não teve medo. O homem a dirige a palavra. Ele falava com uma voz grave e quase baixa. Minha criança, é bem pesado isso que tu carrega. Cosette levanta a cabeça e responde: Sim, monsieur. Dá-me, eu vou levar. Cosette larga a alça do balde. O homem caminhava ao seu lado. É muito pesado realmente, diz ele entre os dentes. Pequena, qual é a tua idade? 8 anos, monsieur. E você vem de longe assim? Da fonte que está dentro do bosque. E é longe aonde você vai? Está a 1/4 de hora daqui. O homem fica silencioso e depois diz bruscamente: Tu não tem mãe, então? Eu não sei, responde a criança. Antes que o homem pudesse falar, ela acrescenta: Eu não creio. Os outros têm mãe, mas eu não tenho. E depois de um silêncio ela diz: Eu acho que eu nunca tive. O homem para. Ele coloca o balde no chão. Ele se abaixa e coloca as 2 mãos nos ombros da criança, fazendo um esforço para olhar e ver o seu rosto naquela escuridão. A figura magra e insignificante de Cosette se desenhava vagamente na luz lívida do céu. Qual é o teu nome, criança? Cosette. O homem teve um estremecimento elétrico. Ele a olha de novo. Depois, tira suas mãos de seus ombros, pega o balde e continua a andar. Depois pergunta:
Pequena, onde tu mora? A Montfermeil, se você conhece. É para lá que vamos? Sim, senhor. Quem foi então que te enviou para buscar água a essa hora no bosque? Foi Madame Thénardier. O homem fez um esforço para sua voz parecer indiferente, mas teve aquele leve tremor singular. O que ela faz, essa Madame Thénardier? Ela é a minha burguesa. Ela tem um albergue. Um albergue? Muito bem. Eu vou me hospedar essa noite. Conduza-me, por favor. Nós vamos, respondeu a criança. O homem caminhava rápido e Cosette o seguia sem esforço. Ela já não sentia o cansaço e, de tempo em tempo, ela levantava os olhos para ver esse homem com uma tranquilidade e um abandono inexprimíveis. Nunca ninguém a ensinou a virar-se para a providência e a pedir. No entanto, ela sentia dentro dela algo que parecia a esperança e a alegria que subiam em direção ao céu. Alguns minutos passam e o homem recomeça. Ela não tem criadas, essa Madame Thénardier? Não, monsieur. Você está sozinha? Sim, monsieur. Quer dizer, disse ela levantando a voz. Tem outras duas meninas. Quais meninas? Ponina e Zelma. A criança simplificava esses nomes romanescos tão caros para Thénardier. Quem são Ponina e Zelma? São as demoiselles de Madame Thénardier. São suas filhas. E o que elas fazem? Oh, elas têm lindas bonecas, coisas em ouro, muitas roupas lindas. Elas brincam e divertem-se. O dia todo? Sim, monsieur. E tu? Eu? Eu trabalho. O dia todo? A criança levanta aqueles grandes olhos, onde havia uma lágrima que não víamos por causa da noite, e responde com doçura: Sim, monsieur. Às vezes, quando eu acabo o trabalho, e eles me permitem, eu me divirto um pouco também. E como é que tu se diverte? Como posso. Mas não tenho brinquedos. Ponina e Zelma não querem que eu brinque com suas bonecas. E eu só tenho uma pequena sabre de chumbo. Pequena sim. A criança mostra o seu pequeno dedo. E ela não corta? Sim, monsieur. Ela corta a salada e a cabeça das moscas. Eles chegaram ao vilarejo. Cosette guia o estrangeiro pelas ruas. Eles passam na frente da boulangerie, mas ela não lembra do pão que deveria comprar. O homem parou de fazer perguntas e guardava agora um silêncio morno. Quando eles passaram a igreja, o homem, vendo todas as boutiques em pleno vento, perguntou a Cosette: É a feira aqui? Não, senhor. É Natal. Como eles se aproximavam do albergue,
Cosette toca o braço dele timidamente. Monsieur? Sim, minha criança. Nós estamos perto da casa. E então? Poderia me devolver o balde agora, por favor? Por quê? Se madame o ver carregando o balde para mim, ela vai me surrar. O homem a devolveu o balde. Eles estavam diante da porta do albergue Thénardier. E esse é o final dos nossos capítulos de hoje. Você já sabe, é noite de sexta-feira. Cuide bem de você. Tenha um excelente fim de semana. E nos vemos na segunda-feira para continuarmos com a leitura dessa história maravilhosa. Então, divirta-se, cuide-se, grande beijo e até semana que vem. Sem esquecer, obrigada pela tua companhia, uma semana a mais nessa leitura. Você sabe, você é a alma desse canal.